Eu acho que agora estamos gravando, né? Eu comecei agora, cliquei aqui e acho que já vai começar a gravar. Meninas, boa noite. Obrigada pela presença de vocês, né, nesse treinamento. A gente vai falar hoje sobre como superar objeção, né? Objeção tanto de venda quanto objeção para iniciar, né? Para poder falar do plano de carreira. Bom, vou dar algumas diquinhas, né, iniciais sobre como a gente lida com a objeção. A objeção ela acontece quando você está apresentando ou o produto, né, ou a oportunidade para a pessoa. E a pessoa ela, se fecha e ela te dá uma desculpa ou um motivo, né? Não diria nem desculpa, mas um motivo para não comprar ou para não aceitar a oportunidade. Então a gente muitas vezes para nesse momento, né? Não segue, não dá continuidade, porque ela coloca uma objeção, uma barreira, e quando a gente encontra essa objeção, a gente para, né? A gente não dá continuidade. A gente vai aprender hoje como lidar, superar, contornar a objeção da outra pessoa, dar sequência, e muitas vezes, e esse é o objetivo, a gente vai ter um resultado positivo. Então, a objeção, a gente precisa aprender a transformar uma situação negativa numa situação positiva. O que a gente deve ter, né, em mente? A outra pessoa, ela não está visualizando o mesmo que você. Né? Você, quem que está aqui que já foi para o seminário? As meninas que estão aqui, quem já participou do seminário? Escreve aí pra gente, ó. A Raquel já participou do seminário, quem mais? A Elaine. Gente, não é uma experiência maravilhosa? A Adriana ainda não, mas tem oportunidade, né, Adriana? Aproveita. Quem já foi, gente, não é uma experiência fantástica, maravilhosa, quando a gente compartilha com outra pessoa sobre o seminário? É a mesma coisa de estar lá? Você acha que quando alguém te falou sobre o seminário, é a mesma coisa? Né? Assim, não é diferente a gente poder experimentar, a gente consegue entender e visualizar muito melhor, né? Quando a gente já experimentou. Quando você está falando para uma pessoa, ela ainda não vivenciou aquela situação. A única coisa que ela tem é a sua palavra, o seu argumento, e ela precisa acreditar em você, né? Então, o que a gente precisa fazer? Expandir, abrir a mente daquela pessoa com novas ideias e novos caminhos. Né? Mostrar para a pessoa que, apesar dela ter aquele motivo para não fazer, existem outros motivos para sim, para fazer. Né? E você vai dar outros caminhos, outras possibilidades, outras alternativas. É mais ou menos, gente, a gente falar para alguém sobre o seminário, sobre a oportunidade, como a gente visualizar o céu pelo buraquinho de uma fechadura. A gente consegue ver uma parte muito pequena, né? A gente consegue... a gente não tem ainda uma noção. E quando a gente fala para uma pessoa sobre a oportunidade, sobre a carreira, a gente está mostrando para ela realmente através de um buraquinho, através de uma fechadura. Ela ainda não visualiza o todo, tudo que ela ainda vai viver. Então, seja confiável. Quando você falar para alguém sobre a oportunidade ou o momento de uma venda, passe confiança, né? Mostre, deixe a pessoa confortável de que ela pode confiar em você. De que forma? Não seja agressiva, né? Não seja... aqui, ó, eu coloquei algumas coisas na apresentação. Não seja agressiva, jamais faça isso. Não seja insistente. Ser insistente é diferente de ser persistente. Persistente é você ouvir um não, ok, mas você ainda acreditar naquela pessoa e você oferecer em outros momentos, outras vezes. E não de você ficar insistindo depois que a pessoa te falou um não. Ou depois que a pessoa tomou definitivamente a decisão dela.
e você tá ali empurrando, né? E ainda sendo aquela pessoa chata. Então, não façam esse papel jamais. Jamais sejam críticas, jamais seja sarcástica ou fale de uma forma que vai ofender outra pessoa, né? Como se você fosse a dona da verdade e ela não. Não caiam num jogo, né, de quem tem a razão. O que a gente precisa fazer, gente, para lidar com a objeção, é ter empatia pelas pessoas, né? Então, a gente sempre, quando a pessoa te colocar a objeção, a gente vai sempre responder: eu sei como você se sente, mas vamos pensar por outro lado, né? E a gente vai agora ver várias situações. Aqui eu coloquei algumas imagens e uma frase que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta a seu tamanho. Então, tenha empatia pela outra pessoa, de que você está realmente expandindo a mente dela. E a mente dela, depois que, espero que vocês sintam isso, né, vocês que estão aqui, que depois de experimentar toda essa oportunidade da Mary Kay, tenha a sensação de que a sua mente jamais vai voltar para o tamanho que era. Né? A gente sonha muito alto, grande, né? A gente visualiza um novo horizonte para a gente, e é isso que a gente está oferecendo para as pessoas. Ter empatia é sentir o que ela sente, né, assim, calçar o sapato da outra pessoa, pensar como ela. Então, quando uma pessoa colocar uma objeção, não retruque, né? Não combata, entenda, né? Fique do lado dela, mostre que você entende como ela se sente, mas não compre desculpa, né? Eu entendo como você se sente, mas vem cá que eu vou te mostrar outra forma, outra alternativa, ok? Então vamos lá, agora o que a gente vai fazer daqui até o final do treinamento, a gente vai falar sobre situações. Vou colocar várias situações e a gente vai aprender a como responder. Objeção, gente, a gente precisa treinar, estudar, porque elas são sempre as mesmas, tá? Pode ser que apareça uma ou outra, mas quando a gente está apresentando para uma pessoa um produto ou né, a oportunidade, os medos são os mesmos, as pessoas têm os mesmos receios, os mesmos medos, as mesmas preocupações. Então é muito normal. A boa parte das objeções que estão aqui eu apresentei, eu falei quase todas, né? Então, estudem essas objeções, gravem qual é o antídoto dela. Ui, peraí, gente, meus cachorrinhos, eles já vão parar de latir. Estudem quais são os antídotos e gravem, né? Que vocês vão precisar. Então vamos lá. Bom, uma objeção. Gente, até aqui vocês têm dúvida? Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa primeira parte? Ainda tem alguém aí? Tô falando sozinha não, né? Tem gente aí. Hello! Então tá bom. Ótimo. Sem dúvidas. Então, simbora, vamos pra frente. Então, primeira objeção. Não sou como você. Essas objeções que são a respeito da oportunidade. E aí você fez uma demonstração do produto, né? E apresentou, você fez lá toda a entrevista de iniciação e no final você pergunta para ela, e aí, vamos começar? Né? Vamos fazer seu cadastro? E a pessoa já, sabe o que é? Eu não sou como você. Então a gente vai começar. E realmente, eu sei que nós somos diferentes, você vai concordar com ela, né, gente? Então, assim, a gente vai estar mais aberta a ouvir, que a pessoa vai estar muito mais aberta a ouvir o que a gente tem para falar, se a gente concordar com ela inicialmente, mas, né, então, eu sei que somos diferentes, não procuro gente igual a mim, eu sou boa no que eu faço porque eu gosto de mim como eu sou,
você também vai se dar bem porque tem certeza de que você tem dons e qualidades que pode passar às outras pessoas que talvez não tenham. Não precisa ser igual a mim. Um time se forma com pessoas boas em coisas diferentes, não é mesmo? É bom que você seja você mesma e dê o melhor de si para as outras pessoas. Tem algum outro motivo que lhe impeça de dedicar 45 minutos da sua atenção para o que eu tenho a dizer? Então, gente, eu já ouvi isso muitas vezes, né? Principalmente quando a pessoa assistiu a sua sessão de cuidados com a pele e você já tem um pouco mais de prática e a pessoa se sente um pouco inibida. Algumas pessoas até dizem, mas eu não vou conseguir falar como você fala. Claro que não, eu estou fazendo isso há já um tempo. Você vai começar agora, você vai treinar, né? A gente tem todos os treinamentos e tenho certeza que você vai estar segura também para fazer a sessão do seu jeito, né? Porque o seu jeito também é importante. É muito bacana quando a gente vai num seminário, ou num guest, ou num treinamento presencial, né? Com várias diretoras e a gente percebe que tem diretoras de todos os perfis, de todas, né? Tem aquela diretora mais falante, mais quietinha, mais tímida. Consultora, então, nem se fala, né? E é muito legal isso. Uma frase que eu adoro é que a humanidade ela é sortida. Então, graças a Deus, as pessoas são diferentes. E é por isso que cada uma tem muito a contribuir. Ok? Então, ela vai falar, não sou como você, que ótimo que você não é como a mim. Pensou se todo mundo fosse igual? Gente, arrumar marido ia ser impossível. Que só ia ter um tipo de marido, né? Um tipo de homem, só um tipo de mulher. Então, objeção. Não tenho dinheiro. Gente, essa é ótima, né? Você vai olhar bem nos olhos dela, né? E vai falar, se você não tem dinheiro, então é por isso que você precisa fazer Mary Kay. Para mim é um desafio conversar com uma mulher esperta como você, que não tem dinheiro disponível, mas consegue ver uma oportunidade. E eu estou aqui lhe oferecendo essa oportunidade única de você ter seu dinheiro, de ser independente, ter controle de sua capacidade de ganhar dinheiro. Só quero que você me diga quando é que você quer começar a ter controle sobre sua renda no momento que você quiser. Posso apresentar o programa Anjo Mary Kay, para você conhecer melhor a dinâmica do negócio e se decidir, ok? Então, essa é uma objeção. A pessoa não tem dinheiro. Gente, já passei por várias situações de consultoras que não tinham dinheiro. Elas, gente, conseguiram ou dinheiro emprestado, ou elas conseguiram alguém que amava muito, né? Que ama muito e que emprestou o cartão. Eu tive pessoas, enfim. Quando a pessoa quer, ela realmente dá um jeito. E esse é um excelente argumento que a gente viu agora, né? Se a pessoa não tem dinheiro, o que você está oferecendo para ela não é que ela consuma, né? Mas que ela ganhe dinheiro, é uma oportunidade de renda. Então a gente vai ensinar essa consultora a ganhar dinheiro. Próxima objeção. Mas eu não tenho tempo. Então vamos lá, como que a gente vai lidar com isso? Em primeiro lugar, você vai concordar com ela, eu entendo como você se sente, eu sei que você não tem muito tempo, a maioria não tem mesmo. Só vou lhe perguntar uma coisa, se você realmente precisa fazer um dinheiro extra, o que você planeja fazer para conseguir esse dinheiro? Se surgisse a oportunidade de fazer horas extras no seu emprego, você faria? Da mesma forma, né? Você vai ter um trabalho e vai ter uma ótima remuneração. Mas a diferença que a gente precisa lembrar, a pessoa, é que a gente trabalha para a gente mesmo, diferente quando a gente está trabalhando para outra pessoa. Tá? Uma coisa que eu sempre falo é que não importa quanto tempo você tem, se você tem 15 minutos por dia, dedica esses 15 minutos por dia para Mary Kay. Você só não pode fazer nada. Se você não fizer nada, se você não semear nada, você não vai colher nada. Mas se você semear uma sementinha que seja 15 minutos todos os dias, você vai colher proporcional. Mas com certeza vai ser muito mais do que você vai ter se você plantar na horta de outro, quando você trabalha para outra pessoa. Bom, outra resposta que você pode dar quando a pessoa fala que não tem tempo.
eu entendo como você se sente. Eu também era super ocupada quando comecei com Mary Kay e não tinha tempo. Mas percebi que minha necessidade de coisas extras e meus sonhos eram mais importantes do que outras coisas que eu venho fazendo na minha vida. Queria mais, né, na minha vida e me organizei. A ideia é planejar para ter meus sonhos, celular novo, viagem nas férias, sapatos ou bolsas. Tenho certeza que toda mulher, quando quer alguma coisa, sempre descobre tempo. Se eu descobrir o que você precisa e o que você quer, e o que Mary Kay pode lhe oferecer, você pode decidir quanto tempo dedicar e vai valer a pena. Quer ver um exemplo de planejamento semanal que lhe ajudaria? E aí, meninas, o que eu faço? Eu mostro para ela que se ela fizer 3 sessões, né? Eu vou até fazer isso com vocês agora para vocês terem uma ideia como é interessante, né? A nossa proporção de tempo de hora trabalhada. Se nós fizermos 3 sessões, vamos calcular uma sessão. Se a gente vender numa sessão, uma sessão com 3 pessoas, se para cada uma a gente vendeu, vou até pegar a calculadora. Peraí, um minuto. Vou pegar minha calculadora que tá aqui do lado. Ó, se a gente fizer uma venda, né, de 3 em 1, mais um hidratante, mais uma base, para cada cliente, que é o básico, né, gente? O 3 em 1, hidratante e uma base. A gente vai vender 174, né, para cada uma. Se eu tenho 3 clientes na sessão, vezes 3, eu vou vender, tá certo, gente? Fiz a conta certa. O 3 em 1, 58. Depois do aumento, eu esqueci quanto é o hidratante, gente. Peraí. Quem sabe de cor aí, fala pra mim. Voltei. 65, tá vendo? Ó, então, 58 mais 65 mais 54. 177, né? Então, a venda que eu vou fazer para uma cliente. Se eu tenho 3 clientes na sessão, eu vou vender R$ 531. Então, a nossa média baixa de uma sessão é 531. Vendendo, mostrando para a cliente a importância de ter o mínimo, o básico. Então, vamos fazer com 62. Ó, 58 mais 62, então estava certo o que eu estava fazendo, ó. 174 por cliente, vezes 3, né? Se eu estou com 3 clientes, eu vou ter uma venda de 522 numa sessão, vendendo o básico. 522. Quanto tempo, gente, eu levo para fazer uma sessão de cuidados com a pele com 3 clientes? Conta aí para mim, quanto tempo a gente precisa para realizar uma sessão de cuidados com a pele com 3 clientes? Então tá, vou colocar no máximo 2 horas, no máximo, contando, você vai chegar, dar um oi, beijinho e tal, né? Aquela sessão mais à vontade, na casa da amiga, no máximo 2 horas, né? Então tá. Então vamos fazer um esquema que aquela pessoa que não tem tempo, ela vai conseguir um dia da semana que ela vai fazer uma sessão no período da noite, tá? Então, eu vou fazer uma sessão durante a semana, um dia à noite eu vou fazer uma sessão. E no final de semana eu vou fazer 2. Então, ela vai fazer 3 sessões por semana. E uma, ela vende 522, então 3 ela vai vender R$ 1.566 em 3 sessões. Isso, gente, se ela não vender mais, né? Se a gente está falando de uma média baixa. 1.566. Quantas horas nós trabalhamos para vender 1.566? Se cada uma foram 2 horas, eu fiz 3 sessões, 6 horas. Ok? Então, em 6 horas eu vendi R$ 1.566. Vamos ver por mês.
Se eu fizer isso às 4 semanas do mês, eu vou vender R$ 6.264 no mês, certo? O meu lucro vai ser de R$ 2.505. Quantas horas eu trabalhei? 6 horas por semana, vezes 4, 24 horas. Gente, nós ganhamos R$ 2.505 em 24 horas trabalhadas. A nossa hora trabalhada, R$ 104,40. Gente, tem alguém aqui que tem uma profissão que por hora ganha mais de R$ 100? Tem algum trabalho disponível que a hora trabalhada é mais do que R$ 105? Gente, só na Mary Kay. Então, a nossa hora, vocês podem falar isso sem medo. A nossa hora trabalhada é a mais bem paga. Isso porque eu estou falando da venda mínima, né? Que cada cliente vai levar só o kit básico e uma base. Se a gente tiver aí um resultado um pouco maior, então sua hora trabalhada só vai aumentando. Então, quando a pessoa fala que você não tem tempo, que ela não tem tempo, você precisa mostrar para ela o quanto custa a hora dela, o quanto ela está ganhando por hora, né? Para ela poder começar na Mary Kay como uma renda extra e ela vai acabar fazendo uma transição, porque ela vai ganhar mais em menos tempo, ok? Então, vamos lá. Então, a gente já lidou com a objeção de que ela não tem tempo. Próxima objeção. Não sou o tipo vendedora, né? Aí você vai explicar, falar, eu entendo, né? Tipo vendedora. Então, na Mary Kay, nós não somos vendedoras, nós somos consultoras de beleza que percebem a necessidade das pessoas e apresentamos soluções. As vendas são consequência da nossa missão, que é enriquecer a vida das mulheres. Sou apaixonada por esses produtos e faço as pessoas se apaixonarem também. Mas me diga, se eu lhe ensinar a ensinar as pessoas a cuidar das suas peles e sentirem mais bonitas, você toparia? Claro que você acredita que pode aprender algo fácil assim, não é? Isso é Mary Kay. Então, gente, quando a pessoa fala, não sou o tipo de vendedora, você vai perguntar para ela, o que é esse tipo vendedora, né? Descreva uma vendedora. E depois que ela descrever, você vai falar para ela, eu fui assim com você? Né? Ela fala, não. É claro, gente, que para você lidar com essa objeção, você precisa realmente não ser o tipo vendedora, né? Que infelizmente na Mary Kay nós temos, né, a consultora vendedora. E que não é o objetivo da empresa, né? Nós somos consultoras. Todas vocês que estão aqui na sala agora, vocês estão treinando, aprendendo, né? E que estão aqui dedicando tempo de vocês para adquirir aprendizado exatamente para quê? Vocês não estão adquirindo aprendizado aqui para vocês, para educar o filho, ou para escrever um livro. Não, vocês estão aqui aprendendo para aplicar no negócio e para levar uma consultoria de qualidade para cliente. Né? Então, quanto mais a gente estudar, aprender, melhor vai ser a sua consultoria, melhor vai ser o serviço que você vai prestar para cliente. Então, realmente, para você lidar com essa objeção, você precisa prestar uma consultoria, né, que dê credibilidade para cliente e mostrar para ela, pelo seu exemplo, que nós realmente não somos vendedoras, nós somos consultoras, a gente presta um serviço e a venda é consequência, ela só compra aquilo que ela quiser. Bom, meu marido não vai me deixar fazer Mary Kay. Gente, aí, nesse caso, é muito importante vocês verem depoimento, né, de outras consultoras ou diretores que também os maridos não colocavam fé, né, no início, até ver que elas estavam se dando bem. A gente sabe, né, e eu vou dar o meu próximo treinamento, que sem ser na próxima quarta, na outra, vai ser sobre marido ok, tá? É sobre um treinamento para a gente entender a mente do homem,
quais são as preocupações, como ele vê o negócio e como a gente vai fazer com que os homens sejam nossos parceiros, tá? Mas já adiantando um pouquinho, o homem ele é muito mais racional, né? Ele quer realmente saber de números, em regra, né? Ele quer saber de números, o homem gosta de ver resultado, ele quer ver dinheiro. Então, quando você vem com muita promessa, você fala, é tudo lindo, as maquiagens, isso aqui é rosa, rosa, rosa. Aquilo não faz a cabeça dele, né? Então, a gente precisa, né, ver primeiro se Mary Kay é o que ela quer, pensar na primeira grande venda, para depois também compartilhar o sonho com ele. O que eu faço, né? Assim, tem coisas que eu, inclusive, aconselho. Quando eu faço uma venda bem legal, gente, eu chego em casa, eu peço uma pizza. Eu levo porque eu conquisto meu marido pela boca, né? Pela barriga. Porque o negócio dele é comer fora, é a pizza, ir no japonês. Então, quando eu vou, faço aquela sessão maravilhosa, é claro que a gente tem que ter equilíbrio do nosso financeiro, viu, gente? Quando você faz a sessão, o dinheiro não é todo seu, não. Você já sabe que o nosso lucro, dependendo do pedido que você faz, se o pedido é de 30%, de 40%, você tem aquela margem. Já separa o custo do produto para você repor. Mas, enfim, quando eu faço aquela venda bem boa e que o meu lucro vem recheado, eu compartilho isso com ele, eu deixo ele sentir o gostinho também, comemorar junto comigo. Então já saio da sessão e já falo, amor, nós vamos no japonês hoje. Nossa, né? Já venho e falo, desce aí que nós vamos lá, nós vamos agora comemorar. Então você faz ele participar também do seu sucesso, né? Então para isso, gente, a gente precisa trabalhar, porque aquele marido também que aposta e aí a esposa não trabalha, fica com o produto enfiado no armário, não se esforça, acaba se queimando, né, com o marido. Então, o que a gente precisa fazer quando a pessoa vem com essa objeção, né? Meu marido não vai me deixar. Primeiro, ela já está colocando meio que a culpa nele, porque ela nem falou para ele ainda. E nem ela ainda sabe, né, se ela quer. Você vai falar para ela o seguinte: vamos primeiro ver se interessa para você, se é uma coisa bacana para você. Se você se interessar, a gente vai ver qual é o sonho dele, tá? E aí você também vai trabalhar e mostrar para ele como a Mary Kay vai ser interessante para os sonhos da família, né? Para vocês conquistarem os sonhos da família, os objetivos que vocês têm juntos, ok? Inclusive, vale a pena, depois que você fizer a entrevista com ela, também marcar com o marido. Só que você vai fazer uma abordagem diferente. Você vai fazer mais ou menos essa continha que eu fiz agora. O que ele quer saber? Né? O que o marido quer saber? O que ela vai fazer? Quanto ela precisa gastar? O que ela vai ganhar? Quanto tempo ela vai ficar fora de casa? Né? É isso que ele quer saber. Então, são essas as informações que você vai dar para o marido. Próxima objeção. Não gosto de forçar minhas amigas. Meninas, boa parte das objeções, elas são crenças que as pessoas criaram e que não necessariamente são verdades para ela, né? Verdade para aquela pessoa, mas que não é uma verdade, né? Assim, não é realmente, aquilo não é real. Ela criou aquilo na cabeça dela e a gente precisa, aquilo que eu falei no começo, expandir a mente da pessoa para ela ver outras possibilidades. Então, uma pessoa que vai te dar uma objeção dessa, ela tem uma ideia falsa que fazer a consultoria da Mary Kay é forçar as amigas a comprar, é insistir. Ela tem também aquela ideia da vendedora insistente. Bom, aí você vai responder: eu entendo, né, que você tem esse medo, que você tem essa preocupação, esse cuidado. Eu também pensava assim, até que pedi para as minhas amigas experimentarem os produtos e compartilhar comigo o que elas acharam dos produtos e elas perceberam que é o que é melhor no mercado hoje para cuidar da pele. Suas amigas vão adorar, né, o cuidado especial que você vai ter com elas. Gente, acabei de perceber que essa apresentação está cheia de
de errinho de português, tá? Vocês me desculpem, não fui eu que digitei, só colei ela aqui e depois eu vou arrumar esses errinhos de português. Então, suas amigas vão adorar, né, o cuidado especial que você vai ter por elas. E lembre-se, não são vendas, apenas demonstre os produtos e colhe a opinião delas. Você vai se surpreender, né, de como as mulheres amam experimentar produtos e dar a opinião. Então, gente, a gente apresentar maquiagem, cuidados com a pele para a mulher é dar chupeta para a criança, né? Ainda molhar no mel. A gente falar que a mulher não gosta, se não fosse assim, a gente não tinha na internet uma infinidade de blogs, a gente não tinha tanta revista de moda, tanta revista de beleza, tantos anos no mercado. Porque é o que a mulher mais gosta, né? O que as mulheres, em geral. Então, é claro que a pessoa vai ter uma preocupação de falar assim, eu vou ter que forçar as minhas amigas. Mas, na verdade, você precisa mostrar para ela que você está dando mel na chupeta para as amigas, porque elas vão amar e elas vão ter a oportunidade de experimentar antes, dar opinião, conhecer. Ok? Bom, outra objeção. Eu acho que eu sou tímida demais. Isso também é muito comum, né? Chegar alguém e falar, mas eu sou tímida, eu não vou conseguir falar para muitas pessoas, eu não tenho coragem de falar para ninguém. Tenho na minha unidade várias, né, que chegaram perguntando como que ia fazer com a timidez dela. Primeira coisa, a gente conforta a pessoa. Eu entendo como você se sente. Temos muitas pessoas que se sentem do mesmo jeito, mas elas descobriram que assim que completasse o treinamento, elas se sentiram mais confiantes, elas se sentiram mais confiantes. E eu creio que o negócio Mary Kay tem o melhor curso de autodesenvolvimento que existe. Além disso, nós precisamos de pessoas tímidas para vender para pessoas tímidas. Gente, vocês já conheceram alguém tímido? Uma pessoa tímida, que é invasiva, que é chata, que é insistente, que é agressiva? Eu não conheço. Toda pessoa tímida que eu conheço, ela tem uma abordagem delicada. Eu adoro gente tímida, né? Não que eu não goste das mais atiradinhas, mas a pessoa tímida, ela é muito mais sutil, né? Então, uma pessoa tímida que vai fazer uma apresentação, ela é agradável. E quem é tímido, a gente não gosta de ser tímida. Eu não conheço pessoas tímidas, porque a questão da timidez é muito mais uma questão dela mesma do que como ela se sente com ela mesma, do que como ela se sente com relação ao que as outras pessoas sentem. Começar de novo. A questão da timidez é muito mais como a pessoa se sente com relação a ela mesma do que as outras pessoas. Entenderam? Ficou complicado? Acho que não, né? As outras pessoas acham ela uma graça, né? Uma pessoa fofa, mas ela não se sente bem, né, com a timidez dela. Então, o que a gente tem que trabalhar, na verdade, é como ela se sente. E, de fato, os nossos treinamentos da Mary Kay, elas são ótimos para a pessoa desenvolver essa timidez, né? Ela poder abandonar essa preocupação com ela mesma, esse desconforto. Como isso acontece? Todo mundo aqui já participa de reunião de unidade? Já foi na reunião de unidade da diretora? Conta aí pra gente, pra eu não ficar falando sozinha, gente, pra vocês falarem aí também. Sim, a Raquel já foi numa reunião de unidade, a Amanda, a Tabata. A primeira vez que vocês foram, Janaína. Oi, Jana, como você tá aí? Amanda, tá todo mundo aí? A Tabata, a Raquel, todo mundo. Adriana, Aline, Bruna, Sara, Elaine, Graziela, Luizy. Acho que é isso. Então, a pessoa, quando ela vai no
Na reunião de unidade pela primeira vez, a gente convida a pessoa a ir à frente, falar, gente, coisa simples. Ela para falar o nome dela, quem convidou, por que ela tá ali, o que ela tá achando. Ali, se a pessoa é tímida, ela já vai sentir um pequeno desconforto, mas também ela vai falar só um pouquinho para poucas pessoas. Ali já é o primeiro treinamento dela. Aí ela vai numa outra reunião e a diretora fala: gente, quem teve uma história de sucesso? Aí ela já fala: porque ela tá toda feliz. Aí ela vai lá e já fala um pouco mais. Daqui a pouco ela ganha o primeiro desafio dela, o primeiro prêmio. Aí ela já vai lá, todo mundo bate palma pra ela. Gente, daqui a pouco, essa pessoa tímida, ela tá falando pra 200 pessoas, né? Porque aos poucos ela vai quebrando aquele medo dela de falar. Aos poucos ela vai tendo mais conhecimento do produto, então ela tem propriedade para falar a respeito daquilo. Então, uma pessoa tímida jamais é um motivo para ela não fazer um negócio da Mary Kay. Inclusive, se a pessoa é tímida, ela pode fazer sessões faciais. Ela pode começar, que é a forma correta da gente começar, pela listinha lá dos 30 nomes, vai começar pelos contatos naturais dela, pela família, pelos amigos, depois ela vai para estranhos, né? Então, dali, quando ela chega nas pessoas desconhecidas, ela vai já tá desinibida, já entendida sobre o assunto, ok? Próxima objeção. Eu conheci uma pessoa que fazia e não deu certo. Eu tenho medo que isso aconteça comigo. Gente, quando a gente pega umas objeções mais casca grossa assim, essa aí tem muita consultora que para aí e fala: não deu certo, já fica assim e tal. Então, o que a gente vai falar? Que pena que isso aconteceu com a sua amiga. Mas é equivocado julgar o seu sucesso ou fracasso pelo dos outros. É minha responsabilidade como sua iniciadora ajudar você a crescer e acreditar em você mesma. Para crescermos, temos que assumir certos riscos, mesmo que baixos como esse negócio. O risco é muito baixo. Aprender o tempo todo. Não deixe se paralisar por medo. Temos que nos espelhar em quem dá certo, como, e aí dá um exemplo. Dá o exemplo da sua diretora, ou de uma diretora que você viu num treinamento e que ela pode se identificar e seguir os mesmos passos. É um negócio como uma franquia, com um modelo já desenvolvido, tá? Então, o que a gente vai falar? Que eu costumo, assim, esses dias eu ouvi uma coisa que eu achei muito bacana, a história de um motoboy que ele chegou na empresa e ele falou para a recepcionista: eu vou ser diretor dessa empresa. Eu vou ser diretor dessa empresa. A recepcionista olhou para ele e falou: você vai ser diretor dessa empresa? Jamais! Imagina ser diretor dessa empresa! E deu risada. Aí o motoboy entrou, foi lá no diretor da empresa e falou para ele: eu gostaria de te avisar que eu decidi que eu vou ser diretor dessa empresa em breve. Gente, adivinha qual foi a atitude do diretor? O que vocês acham que esse diretor fez? Ele deu risada? Conta aí pra mim, quem tá aí. O que vocês acham? É charada. Uma charadinha pra vocês. O motoboy falou com a tabela, acho que ele apoiou. A Aline acho que não acreditou. A Raquel mandou ele embora. Tá, mas na nossa historinha, eu acho que fosse na vida real, o diretor tinha mandado ele embora, porque realmente teria ficado com medo. Mas por que ele mandaria ele embora? Porque ia acreditar nele, né? Mas na minha historinha, a historinha que eu ouvi, o diretor estendeu a mão pra ele, deu a mão pra ele e falou: parabéns, eu tenho certeza que você vai ser o diretor dessa empresa. Por quê, gente? Mas depois mandou ele embora, né? Porque senão ia perder o emprego. Mas por que o diretor acreditou no motoboy? Porque, vocês não vão esquecer disso nunca. A recepcionista, ela não acreditava no motoboy porque ela nunca conseguiu. Talvez ela nunca ousou, né, sonhar com aquilo porque ela achou que era grande demais para ela. E ela ficou ali na zona de conforto dela e não pensa grande.
O diretor, ele conseguiu ser diretor. Então ele acredita que as pessoas também conseguem. Então quando alguém falar para você que você não consegue, avalie o que aquela pessoa já conseguiu. Talvez aquela pessoa nunca conseguiu nada, então ela não vai acreditar que você também consegue, né? Então, uma diretora, quando fala para uma consultora, você consegue, ela está acreditando mesmo, porque se eu conseguir, por que a outra pessoa também não vai? Né? Então, é uma forma, né, de lidar com a objeção. Conheci uma pessoa que não deu certo. Que pena que não deu certo, né? Mas existem várias outras. Primeiro, a gente não sabe quais os motivos que essa pessoa não deu certo. Talvez ela mesma não quis, né, dar continuidade, ela não quis trabalhar. Mas é importante você se espelhar em quem deu certo, né? Você vai ver que você tem chance e vai se surpreender. E acreditar em você mesma, ok? Então vamos para a próxima. Objeção. Eu nunca vendi cosméticos. Não tem problema. Se eu puder te ensinar a fazer o que eu faço, você acha que você poderia aprender? E depois você poderia ensinar para outras mulheres? E se apaixonar pelos produtos e mostrá-los, se apaixonar pelos produtos e mostrá-los para outras mulheres. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, é muito parecida essa objeção. A gente não trabalha com venda, né? A gente não chama, nós não somos vendedoras, somos consultoras. Então você vai perguntar para ela, se eu te ensinar a fazer o que eu faço, você poderia aprender? É possível que a pessoa vai falar assim, eu não consigo, né? Você fala, se eu te ensinar, eu tenho certeza, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa esperta, eu tenho certeza que você vai conseguir. E olha que bacana, a gente oferece uma oportunidade para as pessoas que não requer experiência, não requer escolaridade. Né? A Mary Kay é para pessoas inteligentes. Inteligência não tem a ver com instrução. Né? Inteligência é quem sabe perceber uma oportunidade e trabalhar em cima daquela oportunidade. Vou contar uma historinha para vocês aqui pessoal, tá? Assim, de um caso pessoal. Eu já tive confecção, né? Minha profissão eu sou formada em negócios da moda e eu tinha uma confecção que eu fazia a minha própria coleção, né? Eu tinha uma marca. E eu tinha estrutura de máquinas, costureiros. Eu tinha um costureiro boliviano. Esse costureiro é o melhor costureiro que eu já tive, né? Ele era maravilhoso. Ele mal sabia falar o português. Gente, pra vocês terem uma ideia, ele não tinha conta bancária, ele não sabia, na verdade, usar um cartão de crédito, ele não sabia ir no banco, né? Assim, porque quando na Bolívia ele trabalhava numa fazenda de coca, né? Que lá é super comum. E aí, mas ele costurava divinamente. E aí né, conversando com ele, gente, acho que eu esqueci o que eu ia falar, peraí, tô ficando louca. Se puder te ensinar a fazer. Sobre oportunidade, né? Como aproveitar essa oportunidade. Ele veio para o Brasil porque ele queria casar, meio para fugir, porque o pai dele não queria que ele casasse. Quando chegou aqui, ele foi escravizado. Né? Isso realmente acontece no Brasil, viu, gente? Trabalho escravo. E um boliviano escravizou ele. E aí, ele não sabia costurar, não sabia falar português, e ele teve que aprender para poder sobreviver. E ele virou um excelente costureiro. E aí, quando ele trabalhava lá comigo, ele sempre falava para mim: eu vou ser muito rico. Eu vou ser muito rico. E mal sabia, né? Falar o português e falava: eu vou ser muito rico. E ele me ensinava tudo, tudo, tudo. Não, ele me perguntava, sabe? Ele me perguntava tudo. Fê, como eu faço para ir no banco? Fê, como que eu faço isso? Como eu faço para ter um cartão de crédito? Como é que usa cheque? Tá? Então, gente, que eu tô contando essa história só porque as pessoas, quando elas acreditam no potencial delas, elas são inteligentes. Ele não tinha instrução, né? Ele nunca frequentou uma faculdade, mas ele era inteligente, ele sabia onde ele podia chegar, ele sabia da capacidade dele, ele sabia aproveitar uma oportunidade. Gente, ele realmente hoje tem uma confecção dele. E, assim, realmente está ganhando um bom dinheiro, né, perto da estrutura que ele tem. E é um super exemplo, assim, que eu
tenho ele como um exemplo realmente de superação, como as pessoas podem mesmo, e que inteligência é muito uma, né, capacidade, uma habilidade muito mais importante do que a instrução em si. Bom, agora uma outra objeção. Meninas, estou vendo que vocês estão aí com algumas questões. Deixa eu ler. Bruna, exatamente o que a gente está falando aqui. Você assistiu do comecinho? Você estava na primeira slide que eu falei, né, as dicas principais? O fato das não se ativarem, aí é outro treinamento. Eu vou te indicar que você assista o treinamento sobre iniciação, como ter uma equipe consistente. Eu tenho 12, gente, aí é outro treinamento, tá? Porque aí não entra objeção, e aí entra a entrevista de iniciação. Se a pessoa não vai se ativar, eu não cadastro, porque eu não sou vendedora de kit, tá? Então eu faço uma entrevista de iniciação, eu converso com a pessoa, eu mostro para ela quais são os passos, como ela vai trabalhar, o que ela tem que fazer, eu mostro para ela os valores do pedido. Se aquela pessoa não tem intenção de começar com pronta entrega e não tem interesse em realmente se ativar, ou não fizer um compromisso comigo, né, dificilmente eu cadastro alguém sem que ela já vá se ativar. Eu vou trabalhar com pronta entrega. Nem cadastra. Para que você vai cadastrar uma pessoa que depois ela vai sair falando para todo mundo que foi consultora? Porque alguém que compra um kit, ela não foi consultora, né? Ela não foi realmente uma consultora, ela não tinha o que vender, né? Se a pessoa não tem o que vender, o que ela vai, né? Se ela não comprou, o que ela vai revender? Então, na verdade, ela nunca tentou. Então, o que vocês estão colocando aí não é nem objeção, tá? Isso são questões de como fazer a iniciação. Eu posso passar para vocês no final o link com o vídeo sobre iniciação. O que você tem que falar para ela, o que uma iniciada precisa saber e como você ter um início consistente. Bruna, você estava no começo você tá desde o comecinho do treinamento? Bruna? Tava. Você viu o primeiro slide que eu falei de confiabilidade, de passar confiança para a pessoa, porque não tem motivo para a pessoa achar que você está querendo ganhar dinheiro se você está oferecendo para ela uma oportunidade. Vai depender muito de como você vai passar isso, né? Se você está afobada, se você está realmente, porque isso acontece realmente muitas vezes a gente vai muito mais preocupada que aquela pessoa inicie do que realmente com ela. Se você trabalhar a necessidade dela, se você trabalhar, tá? Tudo isso é questão técnica de iniciação. Se você está mais preocupada dela entrar do que com a vida dela, se aquilo realmente é bom para ela, você vai transmitir isso. Então, toma cuidado se vocês não estão transmitindo isso, viu, gente? Porque se vocês estão tendo esse problema sempre, então precisa avaliar se vocês realmente não estão transmitindo uma ideia de que você realmente está mais interessada que ela entre do que ela mesma. Tá? Então, assistam um treinamento sobre iniciação, pensem a respeito disso. A nossa missão é enriquecer a vida da pessoa e não a sua. Tá? A gente vai enriquecer a vida da outra pessoa de acordo com o que é bom para ela. Então, avalie, é bom para ela esse negócio? Por que é bom para ela? Ok? Quais são os sonhos dela? Vamos lá, próxima objeção. Agora não é uma boa hora para mim. Quando a pessoa fala isso, foi uma das objeções que eu coloquei também, né, para iniciar. Então, sabe de uma coisa? Você vai responder para ela. Isso é a mesma coisa que dizer que assim que todos os sinais estiverem verdes, você vai para casa. Você nunca vai chegar se ficar esperando uma circunstância dessas. Nunca é a hora perfeita para fazer coisa alguma.
mas devemos pesar os prós e contras e tomar nossas decisões assim mesmo. A maioria das pessoas consegue tomar uma decisão em 24 horas. Posso te ligar amanhã para saber a sua? Essa resposta aqui foi meio, né, fechando, assim. Mas a gente precisa falar para a pessoa que ela nunca vai saber se ela não tentar. Mas, gente, saber respeitar também, porque pode ser possível sim que não seja a hora dela. Eu já tive muitas situações, as coisas não acontecem na hora que a gente quer. E eu gostei muito de quando a Fabiana Marim foi rainha, né, hoje ela é nacional, e na época ela foi uma diretora, a primeira diretora do Brasil. E ela falou uma coisa bem interessante. Muitas pessoas vão ficar pensando, né? Muitas pessoas vão ficar na dúvida. Elas vão ficar esperando você ter resultado. Ela vai esperar você ganhar o carro, né? Ela vai ficar esperando. Claro que ela tá perdendo, né? Porque você tá ganhando um monte de coisa, ela tá parada. E é importante você falar para ela: tudo bem, você precisa pensar? Tem problema. Eu já sei onde eu quero estar. E quando você tomar sua decisão, eu vou estar aqui. Você pode me procurar, porque daqui eu não vou sair. Então você está passando segurança para ela. Esse é o meu negócio. Eu decidi que é isso que eu quero fazer. Isso é para minha vida. A hora que você estiver pronta, me procura. E aí, meninas, vocês vão trabalhar com número. Deixa uma pensando, né? Eu tô aqui com a minha dica, Amanda aí, poderosíssima, top, top. E eu sempre falo, né, pra ela, que, gente, se você vai ter 5 pensando, corre atrás de mais 10, né? Enquanto aquelas já estão pensando, e uma hora essa sementinha, ela vai florescer. Aquela que estava pensando, aquela que não tá boa hora, daqui 2 meses, eu já tive gente que me procurou 2 anos depois. Imagina se eu tivesse desistido da Mary Kay. Uma outra consultora ia colher o fruto da minha sementinha. 2 anos depois, a pessoa pensou 2 anos. Mas quem colheu a flor fui eu, porque eu ainda estava lá. Né? A Adriana falando, eu levei 1 ano e meio para me decidir. Então, realmente, respeite o tempo, né, da pessoa, porque aquele tempo é real. Talvez ela não esteja te dando uma desculpa. Quando eu fui convidada para fazer parte da Mary Kay, eu tinha 2 empresas abertas. Eu tinha uma confecção e eu tinha uma loja. Então, eu estava num momento, inclusive, emocional conturbado, porque estava uma loucura. Mas realmente não consegui imediatamente, na hora que a pessoa me apresentou a oportunidade, eu não tinha condições, né? Então, mais a Sara contando pra gente, teve que esperar 4 anos. Então, meninas, não coloque essa responsabilidade na pessoa. Quanto ela tá pensando, e mantém contato. Lembra que eu falei lá no comecinho que ser persistente é diferente de ser insistente, né? Não fica insistindo, deixa aquela pessoa pensar e seja persistente mantendo contato com ela, tá? De vez em quando fala, e aí, como é que estão as coisas? E aquele seu trabalho? As coisas mudam, aquela pessoa pode estar afogada no trabalho dela e daqui 1 ano ou daqui 6 meses ela foi mandada embora. E aí ela vai estar pronta. Bom, outra objeção. Eu sou muito ocupada. Eu sou uma pessoa ocupada também. Mas se falar isso pra mim, então, eu também sou uma pessoa ocupada. E foi por isso que eu escolhi você. Sabe, pessoas ocupadas se tornam as melhores consultoras. Elas são geralmente mais organizadas e conseguem fazer as coisas acontecerem. Gente, isso é fato, tá? É fato. Por quê? As pessoas que não têm nada, quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer. Isso é a lei da inércia, né? Quem estudou física, o carro parado, para você tirar ele daquele estado parado e colocar ele em movimento, o esforço é muito maior. Quem está em movimento e movimentar um pouco mais é muito mais fácil, é só acelerar um pouquinho. Então, quem é ocupada normalmente tem contato com um monte de gente. Então a gente vai ensinar para essa pessoa como aproveitar os contatos naturais dela durante o dia. Eu sou muito ocupada, já tenho uma atividade das 8 às 18. Tá, quantas pessoas trabalham lá com você? Aonde você almoça? Né? Como você vai para o seu trabalho e você volta? No caminho, por quantas pessoas você passa? Tá? Então, olha a quantidade de oportunidades que ela tem. Agora vamos pensar naquela
pessoa que é recém-casada e não tem filhos, o marido vai trabalhar, ela fica sozinha em casa. Gente, essa mulher, para sair de casa, para falar com alguém, ela tem que fazer um esforço muito maior, que é o esforço de tirar o carro que está parado, do que a já que está em movimento. Então, é assim que funciona. Então, a pessoa ocupada, ela produz muito mais. É claro que a pessoa que está parada em casa, ela precisa de um pouco de força de vontade. Nada que não faça também ela se movimentar, né? Tem vários casos de consultora que falava, tô sem nada para fazer, não sei como é que eu organizo o meu dia. De repente, agenda lotada, tá? Então, pessoas que são ocupadas, elas produzem mais. Vocês estão percebendo, gente, que o tempo todo a gente tem objeção, que as pessoas colocam objeção, e muitas vezes nós também colocamos objeção, né? Então, gente, joga fora crenças erradas, né? Crença, você acha que isso é verdade, mas isso não é. Então, joga fora, abre a sua mente, expande a sua mente e pensa numa outra alternativa. Ninguém quer a Mary Kay. Gente, vamos atrás de quem quer. Cada não que você recebe, você está mais perto de um sim. E a gente vai para o seminário e a gente vê 6.000 sims. Né? 6.000 sims a gente vê. Então, olha a quantidade de pessoas que estão lá, né, que falaram sim. A Janaína falando, tá vendo? A Amanda não desistiu de você. Então vamos lá. Essa não é a hora certa para mim. É bem parecido, né, com a outra. Entendo como você se sente. Se alguém tivesse me perguntado numa aula de cuidados com a pele, também não teria sido a hora certa para mim. Porque estaria pensando sobre todas as circunstâncias e não sobre todos os benefícios. Agora eu vou pedir que faça uma coisa, porque a maioria de nós pensa em todas as razões pelas quais não pode fazer. Gente, isso é fato. A maioria das pessoas pensa nas razões pelas quais não pode fazer. Mas eu vou te pedir que pense por que poderia. Vamos conversar 1 minuto sobre por que você deveria fazer alguma coisa e depois por que você não poderia. Então, inverter, gente. Vocês sabiam que o não a gente tem sempre pronto? Né? Quando a gente vai falar a pessoa, não é uma das primeiras palavras, viu, criança? Faz isso, O não, a gente já nasce com não, né? A gente tem que ir em busca do sim. Então, façam perguntas também que você queira ou não. Por exemplo, você teria algum motivo para você não me dar a sua opinião? Não. Né? Tem alguma coisa que te impeça? Não. Porque não está pronto. Então, você tem que fazer perguntas de forma que a pessoa vai responder não, você fala, isso! Então, tem alguma coisa que te impede? Não. Vai ter um motivo para não me dar sua opinião? Não. Tem um motivo para não fazer isso? Não. Ok? Então, inverta e pergunta para ela. Vamos falar então sobre os motivos que, né, para você fazer? Vamos lá, gente, estamos acabando. Próxima objeção. Eu preciso pensar sobre isso. Gente, isso é o que a gente mais pega, né? A pessoa vai pensar. E aí você vai mostrar para ela por que não tentar. Gente, vocês já pararam para pensar? Qual o risco desse negócio? Eu abri 2 empresas, gente, vocês não têm noção do risco, né, que eu tive, que eu corri e que me esborrachei. Então, quando eu entrei no mercado, eu falei, gente, qual que é o risco? Qual que é o risco que a gente tem? Porque se você pensar bem, qual que é o risco? Comprar produto e não vender. Gente, se você tem um produto, não tem como não vender, né? Eu tenho aqui R$ 500 de produto. E tá bom, então trabalha e vende seus R$ 500 de produto. Então, não tem risco, né? Então você sabe, se a Mary Kay a interessa, por que não tentar? Se você não tentar, você nunca vai saber. Com a nossa oferta de compra e devolução garantida, você tem quase nada para perder e tudo para ganhar. Sentar em cima do muro da indecisão é muito desconfortável. Gente, eu errei de português essa apresentação que tá uma loucura. É inconfortável, muito desconfortável.
Deixe-me reservar seu lugar na nossa unidade de treinamento na próxima semana e vamos trabalhar juntas para fazer Mary Kay dar certo para você, tá? O risco, né, Raquel, é amar demais, se apaixonar. E esse realmente é o nosso risco, né? Eu comecei e com um pedido de 40%, assim, né, pensando, vamos ver. E aí me surpreendi que na primeira sessão não sobrou nada. Nem sabia falar direito, né, sobre os produtos, sobrou nada. Eu não conheço muitas pessoas. Eu também coloquei essa objeção, né, porque eu moro em São Paulo, mas eu sou de Belo Horizonte. Apesar de já ter um tempo que eu estava aqui, mas eu não conhecia tantas pessoas. Eu não estava perto da minha família, né, assim, que é normalmente pelas pessoas que a gente começa. Então, deixa eu falar, perfeito. Nessa carreira, e gente, a minha iniciadora me respondeu exatamente isso. Nesta carreira, você terá a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Você só precisa conhecer uma. É o que precisa para começar. Uma pessoa liga para outra, que liga para mais outra. A lista de contatos cresce com indicações. Temos o plano dos 4 pontos. Então, gente, eu sempre respondo uma coisa quando fala isso. Eu não conheço muitas pessoas. Não tem nenhum negócio que vive de amigos. Gente, não importa. Você pode conhecer um monte de gente. Vai ter uma hora que o seu negócio precisa ter estratégia para captação de novos contatos. Por mais que você tenha muitos amigos, sua família seja enorme, vai ter uma hora que você vai ter que aprender a fazer cliente. E graças a Deus nós temos uma empresa que tem técnicas e tudo pronto. Alguém que é a Nossa Senhora Mary Kay Ash trabalhou 25 anos, fundou a empresa depois de estar muito experiente e deixou toda a receitinha pra gente. A gente não precisa nem pensar, é só seguir a receitinha do bolo. Então, mesmo se a pessoa tivesse, né, muitos amigos, eu abri um negócio e pensei, nossa, meus amigos vão comprar. Todo mundo foi na inauguração, as pessoas que eu conhecia foram na inauguração. Realmente, no dia da inauguração da loja eu vendi bastante. E os outros 30 dias, né, do mês? Né, os outros dias tinha que fazer cliente. E eu não sabia na época. Eu fui aprender na Mary Kay, tá? Como a gente vai fazer prospecção. E, gente, hoje não dou conta da quantidade de pessoas que eu já conheci, né? Assim, antes eu conhecia poucas pessoas e realmente na Mary Kay a gente conhece muita gente, graças a Deus, pessoas só maravilhosas, né? Então, próxima objeção. Eu não tenho perfil, eu não faço tipo. Isso também é muito comum. O que você vai falar para ela? Tudo isso, vamos lembrar, gente, são crenças. A pessoa tá cheia de crenças que não são verdade. É uma verdade que ela adotou, né? Que ela colocou na mente dela e que a gente vai expandir a mente dela e mostrar, olha por outro lado. Eu compreendo o seu raciocínio. Lembra, toda objeção a gente não vai, né? Lá ficar contra a pessoa. A gente vai ter empatia por ela, concordar com ela e dar uma outra alternativa. Eu compreendo o seu raciocínio. Uma consultora de beleza deveria parecer que acabou de sair da capa da Vogue, né? Nossa rainha de vendas da companhia inteira, um ano, foi uma mulher de 77 anos. Não é fantástico? Isso porque a beleza física não é o que conta na carreira Mary Kay, é a beleza interior de uma pessoa que a faz bem-sucedida. Nós temos uma receita campeã para a pele bonita e tudo o que você tem a fazer é compartilhar e ensiná-la a outras pessoas. Existem tantas mulheres lá fora que adorariam aprender como cuidar de sua pele. Se eu pudesse ensinar a fazer o que eu faço, você conseguiria aprender? Eu acho que você se daria muito bem ou não estaria a convidando para se juntar a Mary Kay. Então, gente, claro que aqui tem falar que eu não tenho perfil, tem duas interpretações. Ela pode estar falando que isso é fisicamente, que eu acho mais difícil. Eu nunca tive ninguém que falou pra mim que não tinha perfil físico pra, eu não sou bonita, né? Isso eu nunca, a pessoa nunca falou pra mim abertamente. O que as pessoas às vezes falam, não tenho perfil de temperamento, né? Perfil de como lidar, de perfil, eu não sou uma pessoa agressiva, eu sou tímida, eu não tenho esse perfil. E aí, eu mostro pra ela, gente, que
É a mesma historinha lá da pessoa que fala que é tímida. Como a humanidade realmente é sortida, a gente tem pessoas de todos os tipos, todos os perfis. A baixinha, a alta, a que fala muito, a que fala baixo, a que é delicadinha, a que é desengonçada. Graças a Deus, a humanidade ela é sortida. Né? E é isso que agrega e faz ser tão rico, né, os nossos relacionamentos. E a gente enriquece tanto poder a gente se relacionar com pessoas tão diferentes. Então, não existe perfil na Mary Kay. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho perfil de liderança. Liderança não é uma coisa... Claro que tem pessoas que têm facilidade, mas é uma coisa que a gente nasce sabendo, a gente aprende, a gente desenvolve, tá? Então, tudo a gente desenvolve. Então, aí pergunta para a pessoa, você tem vontade? Né? Esse perfil que você não tem, você gostaria? Como você gostaria? Né? E aí você começa a mostrar para ela que ela pode também, Mary Kay também é para ela. E faz a pessoa se sentir importante. Quando a pessoa fala isso, não tem perfil, provavelmente a autoestima dela não tá lá em cima, né, no topo. Faz ela se sentir importante, elogia ela sinceramente, né? Fala o quanto ela é uma pessoa especial e quanto realmente ela vai crescer nessa empresa com a personalidade dela, do jeito que ela é. Meninas, foram 15 objeções, né? Assim, pra gente tudo que falarem, mas o que eu queria falar para vocês, para finalizar, é cuidado com as objeções que vocês mesmas colocam, né? Cuidado com quando você mesmo coloca empecilho, né? Que você mesma começa a colocar objeção. Então, abre primeiro a sua mente, né? Não coloque obstáculos, porque a gente pode tudo, e é verdade. Quando a gente fala que a gente pode tudo, é verdade, né? Quando a gente abrir mão de crenças que a gente tem, o mundo se abre pra gente, né? A janela do mundo se abre pra gente. E de repente, eu vou passar para vocês agora o blog, todas essas objeções, inclusive com zerrinho de português, viu, gente? Que eu vou mudar lá. Tem lá no blog. O blog é super poderosa. É super poderosa ou super poderosas? mk.blogspot.com. Vai lá na busca. Alguém clica aí, por favor, só pra gente ver se vai. Tô disponibilizando agora, Maíra. Olha, clica aí nesse link que eu acabei de postar. Me fala se abriu, gente. Acabei de ver aqui que abriu. Aí do lado direito tem a busca. Vocês vão clicar na busca. Pode escrever assim, objeções. Isso, aí coloca lá objeções, vai aparecer um link, como superar objeções. Clica lá, vai estar todas essas. Tem até algumas mais, viu, gente? Porque eu tirei algumas para a gente ficar com 15, para o treinamento não ficar muito longo. Vocês vão conseguir ver todas as objeções lá, tá? É só clicar no link, eu vou colocar aqui, eu acabei de achar o treinamento. Esse aqui, ó. Clique em cima disso aí, gente, do link que eu mandei, vai cair direto nas objeções. Gente, eu aconselho que vocês façam uma impressão e realmente ande e leiam, sabe? Treinem isso. E, acima de tudo, não vai armada, tá? Não seja dona da verdade. Tenha empatia pela outra pessoa. Tente sentir o que ela sente, concordar com ela, mas expandir a mente da pessoa para novas possibilidades. E comece pela sua, tá? Não coloque objeções para você mesma. Ok? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então tá bom, gente. Muito obrigada, muito sucesso. Um restinho de semana incrível, um dia dos pais maravilhoso, que vocês façam boas vendas, passem um tempinho gostoso também com a família, tá? E muito sucesso aí pra gente. Beijo grande, gente. Tchau!